na nossa tela. Boa noite, Ivete, Otávio, Tia Dalva. Boa noite, Oswaldo, mais uma vez. Boa noite, Fábio. Graças a Deus mais uma Vamos vez. lá, mais uma segunda-feira. Vamos ver se a gente espanta Graças a Deus. se a gente trata os espíritos de pouca luz e atrai um pouco de espírito de luz, né? Que esses dias a gente corrido, a gente tem tanta... Esses dias, hoje mesmo eu estava pensando comigo, tem hora que dá vontade de falar assim, nossa, bem que fala que o ditado, quanto mais se reza, mais assombração aparece. Parece que... Mas não é porque quanto mais se reza, né? Quanto mais se pensa no mal, quanto mais se pensa no ódio, na revolta, na vingança, mais assombração, mais espírito das trevas aparece. E é um treino, né? Dia após dia, se treinando para afastar esses pensamentos ruins. É fácil a gente chegar aqui e falar, né? Vamos afastar os pensamentos ruins, vamos deixar os pensamentos ruins de lado, mas quando a gente põe na prática, né, as nossas imperfeições, nossos instintos animais vêm à tona, né? E a gente acaba pensando coisas ruins mesmo, né? Então é bom essas horas que a gente fala um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus, que dá uma elucidada, né? Dá uma atraída de espíritos bons aqui dentro da nossa residência, dentro da nossa vida. Vamos lá com gotas de paz. Vamos abrir aqui o acaso. Espera só um pouquinho, Fábio. Pode falar. A minha prima colocou aí, né? Eles passaram pelo Covid, passaram aí semanas terríveis, né? E estão agradecendo as orações, né, que a gente faz sempre, né? Todas as lives, Ah, que legal. todos os dias. Então, estão agradecendo aí. Que legal, que legal. Ivete e Orlando. Um pouquinho de alento, né? Para quem está sofrendo tanto, né? Graças a Deus, acho que eles não foram tão graves assim, né? Foram igual o meu irmão, assim, pessoas que passaram pela privação da quarentena mais rígida, mas é uma situação a se pensar, né? Porque acho que deve ser o mais próximo que ela chegou do desencarne, né? Porque quando você pega uma doença que possivelmente leva ao desencarne rapidamente, você começa a pensar já no seu desencarne, pensar na família, né? E acho que eu não tive a doença, mas eu imagino que deve mudar um pouquinho o nosso setup mental ali para prosseguir na vida, né? E isso faz a gente evoluir, com certeza. A gente vê as pessoas que tiveram experiências de quase morte, doenças graves, né? Quando eles se recuperam, a vida para eles surge de uma forma muito mais agradável, né? Muito mais proveitosa, dão importância às coisas que não se davam em tanta importância, né? E percebem que o que realmente a gente tem de valor na vida é aquilo que a gente não vende por preço algum, né? As pessoas perguntam: o que você Não, tem de mais valor na sua vida? Qual é o seu patrimônio, né? Patrimônio é minha filha, né? Minha família, porque é uma coisa que eu, por preço nenhum nesse mundo, eu venderia. Né? Isso realmente é a nossa verdadeira riqueza. Né? Não é carro, não é casa, não é juntar R$ 1 milhão, o seu primeiro R$ 1 milhão que vai te fazer feliz. E sim ter essas coisas que você... Quanto mais coisas você tiver que você não vende por preço nenhum na vida, você é o maior milionário nessa vida. isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Gotas de paz, atitude. Existe uma conexão muito profunda entre o olhar e a atitude. Suponha que você fique chateado com alguém. Isso significa que sua atitude foi mudada. Imediatamente, seu olhar também muda. No entanto, se você apenas deixar ir e não absorve, seu estado permanece como se nada tivesse acontecido. Seu olhar se mantém muito bom. Você continua a olhar para aquela pessoa como você olhava antes, através de conscientemente esquecer e deixar as fraquezas dela. Você pode olhar para ela com amor. O olhar, né, a atitude do olhar, eu acho que é uma maneira que a gente percebe drasticamente transmissão de energia. Aqui refletindo com meus botões aqui, como que a gente manifesta se você está mandando energia boa ou ruim para alguma pessoa? Pelo olhar, né? Pelo seu semblante, pela sua ofegação, né? Se você, eu sou uma pessoa que transparece muito, né?
quando eu tô nervoso, quando eu tô bravo com algo, eu não consigo passar aquele verniz no rosto e ficar feliz. Eu realmente é uma coisa minha e eu transmito uma energia ruim mesmo, uma coisa que eu tenho que melhorar dentro de mim, né? Mas o que essa gota de paz está falando é isso, né? Procurar não mudar o seu modo de visão, para não emanar energia negativa, para que essa energia negativa não revolte para você, né? Esses dias na autoescola eu estava uns 3 chamados no WhatsApp, né? A gente está com problema de encaixe de aluno, que está com muita demanda de aluno, e todo mundo reclamando, todo mundo reclamando. Estava a ponto de estourar, daí eu fui responder o último WhatsApp antes do meu almoço. Aí a menina perguntou a mesma coisa, aí quando que vai ser meu curso, tal, que está demorando, expliquei. Aí ela me deu um bom dia, mas com tanta felicidade, Bom dia, eu sei que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Eu sei que quando chegar a hora vocês vão ligar para mim. Puta, ganhei minha manhã. Eu ia para casa com o meu almoço, ia, ia ser totalmente indigestivo. Ainda falei para Adriana, falei, nossa, Adriana, tem gente que por uma frase faz a gente ganhar o nosso dia, né? E a gente não percebe isso, né? A gente prefere passar energia ruim para a pessoa contaminar a pessoa com a mesma energia que você tá. E muitas vezes, né? Uma frase que a pessoa falou para mim ganhou minha manhã, ganhou meu almoço. É bem por aí, né? Com certeza. Atitude. Atitude, isso. Atitude do olhar, passar energia boa, passar energia positiva, energia que vibre, né? E deixar de lado essas mazelas da nossa vida, essas dores que nem é, se você pôr, né, se você pôr relacionar com dores do mundo aí, são dores ínfimas, né? A gente, claro, cada um tem a sua dor, cada um, a gente não pode discriminar a dor do próximo, né? Às vezes a dor do próximo para mim é uma besteira, mas para ele é uma coisa muito pesada. Mas comparar as nossas mazelas com as mazelas dos outros, né? Você vê que a da gente não é nada, né? Chico Xavier dizia, né? Ficava 1000 vezes dentro do seu centro por várias horas, escutando os problemas dos outros, porque a partir de então os problemas deles passavam a ser muito menores, né? E ele sentia prazer em ajudar as pessoas e ao mesmo tempo se ajudava. Então é isso que o Espiritismo prega. É isso que eu luto todo dia para colocar dentro dessa cachola aqui, cabeça dura aqui, que não vai, né, a pau. essa essa cabeça cheia de crenças limitantes de religiões cristãs passadas. Eu acho que eu devo ter sido um católico muito ferrenho em outras religiões. Eu volto e meio, fico pensando em céu e inferno, fico pensando em purgatório, pensando no Deus vingativo, Deus que pune, mesmo estudando tanto espiritismo, né? A gente, são crenças enraizadas dentro da gente que a gente tem que batalhar todo dia para a gente tirar isso da gente. Vamos para a prece, Oswaldo? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus,
Em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando a todos, né? Quem puder convidar amigos a curtir a nossa página no YouTube. Como que é o nome da página mesmo, Oswaldo? Você sabe de cabeça? O canal do YouTube? É, é que ainda é difícil achar pelo canal. Ele chama Canal Amigos Espíritas. Mas como a gente não tem ainda 100 inscritos, a gente não consegue dar um nome direto e achar pela página, né? Então eu estou pedindo para as pessoas, eu estou sempre colocando no Facebook, você também coloca, Isso. né? Para que as pessoas depois, pelo Facebook, entrem no YouTube, daí eles conseguem, dentro da página, curtir. Mas o nome é Canal Amigos Espíritas. Isso. Mas assim, é difícil de achar diretamente numa busca. Então, pelos vídeos fica mais fácil. Convidar os amigos também que têm uma certa afinidade com religiões espiritualistas e que gostam, né, de palavras de conforto como a nossa. Embaixo aqui da nossa live tem o aviãozinho aqui, né, a Asa Delta. Convidar os amigos para que participem com a gente, né? Às vezes a pessoa está em desespero total, às vezes uma palavra, um conforto, né? A gente que fez muito tempo o Evangelho no Centro Espírita, escutava sempre, pelo menos umas 2 vezes por mês, escutava, nossa, as suas palavras foram caindo com uma luva para mim naquele dia que eu estava desesperado. Assim, não fiz nada só falei o que está aqui no livro, né? E não fiz nada assim especial, mas você percebe que ajuda muitas pessoas, né? Pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão pensando em fazer besteiras na vida, em brigar, às vezes escutam uma palavrinha de Deus, né? O André Trigueiro, que fez o livro, né, sobre suicídio, ele fala muito sobre isso, né? Que as pessoas, quando você liga para o CVV lá, o Centro de Valorização à Vida, às vezes a pessoa, só para conseguir ligar, ela deixa, né, deixa de ser impulsivo e cometer uma coisa, um desatino maior ainda. Às vezes, uma palavra amiga do Evangelho, muitos vão reclamar, falar, nossa, que baboseira é essa? Que bando de gente... que bando de gente radical, gente, né, religioso, chato, né? Mas cada 10, a gente conseguir ajudar, tá de bom tamanho. Né? Então, vamos dar aquela asa delta ali embaixo, convidar mais pessoas que se interessem pela nossa causa. Hoje a gente está no parágrafo 22, né, do capítulo 5, que foi 23. O parágrafo 23. Isso, os tormentos voluntários. Né? A gente vai falar disso aqui. Já está acabando, né, o capítulo 5. Ainda tem Não, tem bastante coisa ainda. Mas é mais curto. Sofrer é complicado. Explicar o sofrimento, então, nem se fala. Né? Daria aquele livrão de 3 Bíblias, né, para explicar a fundo mesmo, né? Mas vamos lá. Os tormentos voluntários. Parágrafo 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade mescla, não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. É ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, e coisas singulares parecem criar propositalmente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para os invejosos e o ciumento,
Não há repouso. Está perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em exercitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que está possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com os que têm, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda, É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Fenelon Leão, escrito em 1860. Isso. Fenelon Foné, ele viveu entre 1600, de 1851 a 1715, né? Ele aparece como um dos espíritos que se comunicam com a Sociedade Espírita de Paris. Ele tem várias passagens dentro do Evangelho. E esta aqui, né, o título, vamos dizer assim, é Tormentos Voluntários. A gente fala assim, o que seriam tormentos? Tormentos não é nada mais, nada menos do que sofrimento, né, do que aflições. E a gente fala, e voluntários? Sofrimentos causados por mim mesmo, né? Causado por si mesmo. Então ele diz que nós, na Terra, né, é o que nós estamos estudando no capítulo, ele diz que nós buscamos a felicidade incessantemente, mas parece que a felicidade ela foge das nossas mãos, né? Quanto mais a gente corre atrás dela, parece que ela acaba fugindo da gente. Mas ele diz assim, mas a felicidade pura, ela não existe na Terra, né? Ele diz. Mas apesar de sofrimentos, apesar de a gente ter contrariedades, ele diz assim, nós poderíamos desfrutar de uma felicidade relativa. Ele diz assim, se nós não condicionássemos essa felicidade às coisas perecíveis, ou seja, às coisas materiais. Pois estão essas sujeitas a contrariedades. Ou seja, a gente só busca a felicidade em prazeres materiais, aí ele coloca aqui assim, ao invés de procurarmos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes, ele diz assim, imperecíveis. Ao invés de procurar a paz do coração, olha que é interessante, né? Ele coloca paz de coração, algumas pessoas usam o termo paz de espírito. Ele diz assim, que a paz de coração, ou essa paz de espírito, ela é a única felicidade real aqui na Terra. Ele coloca paz no coração, né? Eu gosto muito da palavra paz de espírito, ou seja, você estar com o espírito em paz, você estar em paz. Ele diz assim, que nós somos ávidos, né? Somos desesperados por tudo aquilo que agita e perturba. Né? Ele diz assim, coisa curiosa, ele diz, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Então, o que ele diz? Por que é tormento voluntário? Ao invés da gente buscar paz de espírito, se acalmar, não correr atrás de coisas que a gente sabe, talvez, né, não vá conseguir,
perguntar, talvez, será que eu preciso disso? Do que eu preciso? O que eu quero? Quando a gente vai buscar o significado da palavra felicidade, né? A gente busca lá, está escrito satisfação, sensação real de satisfação, plena satisfação, bem-estar, contentamento. E aí tem um dos, né, eu procuro em vários dicionários, ele diz assim, momento que não há nenhum tipo de sofrimento. Mas quando a gente fala em felicidade, né, pessoal, eu gostaria de ser feliz, né? Até há umas brincadeiras, né? As pessoas perguntam, antigamente eles falavam muito de gênio da lâmpada, né? Se aparecesse uma lâmpada mágica e você tivesse um desejo, qual seria o seu desejo? Na verdade, as pessoas não sabem. Se aparecesse mesmo alguém e falasse assim, eu vou te satisfazer um desejo, o que você gostaria de ter? A pessoa não sabe. E mesmo que saiba, a gente vai perceber assim, né? Eu brinco assim, a felicidade para nós é a mesma coisa que se você levar uma criança numa loja de brinquedos e falar assim, você tem direito a escolher um brinquedo. E solta ela dentro da loja de brinquedo. Ela não sabe, ela fica desesperada, ela pega um, troca, pega outro, vai para outro. Na verdade, ela não sabe. E é a mesma coisa com a gente com relação à felicidade, né? Porque a gente, na verdade, vive momentos em que a vida tá boa de um jeito e mal de outro. Amanhã isso muda, de repente acontece um outro problema. Quer dizer, os problemas da nossa vida, ele vai sendo condicionado às coisas que nós vamos fazendo, né? Então, de repente, das atitudes que eu tomo num dia, ela me traz um tormento no final do dia. Então, se aparecer alguém num dia e perguntar o que você quer, você vai tentar satisfazer aquilo que está te atrapalhando naquele momento. Mas, de verdade, acho que na realidade a gente não sabe de verdade o que a gente quer. E existem muitos filmes que mostram isso, né? A pessoa escolheu uma coisa e depois, lá no final do filme, você vai ver, né, que aquilo que ela escolheu não era realmente o que ela queria, ou aquilo que ela escolheu não trouxe o resultado que ela queria. Então, na verdade, nós não temos a certeza do que nos faz feliz ou do que nos faria feliz. Por quê? Para um, por exemplo, é ter uma casa, mas para aquele que tem casa, qual é? Eu queria um carro. E para quem tem um carro, né, queria outra coisa. E aí você vai perceber que é aquilo que falta materialmente que talvez a gente ache que aquilo me faria feliz. E a gente não tem essa certeza, porque você não tem aquilo. E o dia que você tiver, como que vai ser? Muda a sua forma de ser e a gente vai perceber que não, né? Então, por isso que ele diz, né, que a busca nossa ela está muito condicionada a coisas materiais, né? E aí, lá no finalzinho, ele diz, né, quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquela pessoa que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Eu acho esse mais interessante, né? Porque quantas vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é, modificar forma de ser, porque talvez atrapalhe isso, atrapalhe aquilo. E aí ele diz, né? Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida. Então, eu acho que assim, você participa também, né? Em quantos trabalhos espirituais a gente participou, e há sempre, né? Quando um espírito está perdido e acontece o socorro espiritual, o dirigente do trabalho pergunta ao espírito, quem é você? Aí normalmente eles dizem, eu sou um homem ou sou uma mulher. Isso, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, estou na minha casa. Isso, aquilo. Eu vim atrás de dinheiro, estou na busca. E assim, né, eu guardo bastante isso, né? Que os dirigentes do trabalho sempre falam. Isso é ilusão da matéria.
Você não é mais esse ser que você acha que é. Você não tem mais o seu corpo. Você não necessita mais das coisas daqui. Aí, né, quando os espíritos que estão ali trabalhando mostram para ele a situação dele, né, que ele já morreu, que ele não tem mais o corpo material, que o mundo dele não é mais esse, aí que ele cai em si, né? Ah, né? Até a pergunta é feita por ele, ele fala assim, quer dizer que eu morri? E aí o dirigente falava, não, morreu não, você continua vivendo, o que você não tem mais é aquele corpo material. E sem esse corpo material, você não necessita mais das coisas materiais. Aí, como diz, cai a ficha, é o momento que ele é socorrido, depois, né, das orações ele é levado a uma colônia espiritual, uma colônia de tratamento, aonde ele vai começar a aprender. Mas a primeira coisa que ele precisa entender é que ele não é mais parte integrante do mundo material. E aquilo que ele está vivendo é ilusório, é de ilusão. Então ele diz aqui, né, que a gente faz também isso com a vida. A gente acaba, na verdade, criando ilusões, né, coisas que talvez a gente não precise, que é uma felicidade ilusória, né, uma felicidade temporária, uma felicidade que pode acabar. Você tem felicidade. Enquanto você tem dinheiro, você é feliz. Acabou o dinheiro, acaba a felicidade. É. Né? Você se liga a uma pessoa, vamos dizer, se relaciona com uma pessoa, e a gente sabe que não pode, às vezes não é eterno, né? As pessoas são diferentes e acaba, vamos dizer, aquele amor, entre aspas, acaba. E o que você faz? Acaba a vida? Então, a gente percebe que a felicidade a gente faz em coisas ilusórias, e quando aquela ilusão acaba, você já não sabe, na verdade, mais o que fazer. Então, ele fala assim, a paz, a calma, né? A paz do coração, a paz do espírito não é muito melhor do que ficar correndo atrás de coisas que nós não saberemos, né? Não sabemos se elas nos são necessárias. Então ele diz assim, é ilusória, são coisas perecíveis, né? Perecíveis são coisas que acabam. Tem uma passagem de Jesus que ele fala, né, para a gente não ajuntar tesouros na terra, né? Ele fala que o dinheiro corrói, os assaltantes, né, os ladrões roubam, a ferrugem, se for moeda, ela acaba corroendo, né? Então ele fala assim, criai, né, tesouros no céu, porque lá nem ladrão, nem ferrugem, nem traça vão acabar com isso. E assim nós vamos perceber que os ensinamentos de Jesus, e é isso que nós estamos tentando aprender, né? É aprender dos ensinamentos de Jesus, o que é que eu devo buscar, né? Atrás do que eu devo correr de entendimento, de saber como funciona o mundo espiritual, para que eu não crie situações ilusórias que depois elas terão que ser, né, deixadas e eu não saberei o que fazer. Eu penso assim, o homem ele é feito para viver do modo relacional. Não existe um homem que consegue viver, conseguir todas as coisas sozinho, sem um relacionamento com a esposa, com o marido, com o filho. Então a gente nasceu para viver em comunidade. As nossas maiores decepções, os nossos maiores problemas estão nos nossos relacionamentos, né? Se você parar para pensar, suas maiores desilusões estão nos nossos relacionamentos. E as nossas maiores alegrias são achadas também nos nossos relacionamentos. Então, se a gente põe uma meta na vida, sei lá, eu vou ser feliz quando tiver R$1 milhão voltar, né? Aquelas pessoas que acredito que juntar seu primeiro milhão é o objetivo de vida, né? Quando ela obter o primeiro R$1 milhão, o padrão de vida dela já vai estar tão alto que R$1 milhão já não é uma coisa assim que vai lhe trazer alegria, né? Eu já tive essa vontade de comprar um carro zero, um carro que eu quis, né? Trabalhei por anos, consegui comprar o carro zero, e quando eu comprei, por uma semana eu curti muito o carro. Mas na segunda semana já era a mesma coisa que aquele pau velho que eu andava lá atrás. Já nem lavava mais, já era um carro comum. Então eu penso assim, que a gente tem que procurar achar nossas felicidades
nos processos dos nossos objetivos. Você tem um objetivo de vida, pode ser até material, mas para conseguir esse objetivo, você vai ter que lutar por isso. E para você lutar por isso, você vai ter que se relacionar com pessoas. E nesses relacionamentos, você vai achar pessoas ruins, pessoas boas. E desde que você consiga agregar pessoas boas, converter pessoas que eram seus inimigos em pessoas amigas para te ajudar a conquistar aquele seu objetivo, você percebe que esse processo não serviu apenas para conseguir o seu objetivo, e sim serviu para a sua melhoria como pessoa. Então a gente tem que procurar, sim, encontrar alegria durante os processos, né? Estou numa busca de autocura, de autoconhecimento. É horrível quando você percebe que você não se conhece e você vai a um psicanalista, você vai a um psicólogo, muita coisa que estava lá escondida dentro do seu cérebro vem para fora e você começa a ter... se você estava de 0 a 100, se você estava a 50, no começo da terapia você vai a 30. É difícil. Mas com o tempo, né, é uma dor que você trabalha lá dentro de você e esse processo vai te trazendo uma certa alegria tão grande que te transforma numa pessoa melhor. Até então conseguir o seu objetivo final, que é se reconhecer como um ser um indivíduo imperfeito, mas em busca da perfeição. Então as pessoas, principalmente os jovens de hoje, né, eles querem ficar rico, mas sem trabalhar. Eles querem ficar rico do dia para a noite. Como se aquilo fosse o motivo da felicidade. Muitos conseguem, né? Esses MC, essas pessoas, youtuber, muitas vezes conseguem, mas eles têm uma felicidade fútil. Por quê? Porque eles não adquiriram, no processo de adquirir as coisas da sua vida, né, pessoas que te ajudaram, pessoas que te atrapalharam, mas você trouxe para o seu lado, né? Então, viver é um processo. E achar alegria nesses processos é o segredo da felicidade da nossa vida. É bastante interessante você estar falando, né? A gente falou outro dia, e o que mais é claro, né, no entendimento espiritual é o livre-arbítrio. A gente fala assim, o que é livre-arbítrio? Apesar da gente não ter noção nenhuma, né, noção clara do que é livre-arbítrio, é o que mais a gente tem de bom trazido por, vamos dizer, dado por Deus. Fala assim, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é eu posso escolher o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. E a gente percebe que quando você falou aí bastante dos jovens, né? E a gente sabe que quando a gente é jovem e quando chega uma certa idade, a gente quer liberdade, a gente quer sair e não ter hora para voltar, a gente quer sair com quem quiser, beber e ninguém falar nada, né? E para qualquer pessoa. Mas principalmente para o adolescente é quando o pai começa a falar, para de fazer isso, eu não quero que você faça isso, eu não faça aquilo, não ande com esse ou com aquele, que você não beba, né? Que você não use droga, que você volte cedo para casa. A gente percebe que para esse adolescente ou para esse espírito que está tomando consciência, né, entrando de verdade na reencarnação, para ele é bastante chato, né? Então fala assim, não vejo hora de sair da casa de meus pais, né, de ir morar sozinho. Mas aí o que a gente percebe, né, o que a gente tem visto, que legal mesmo, né, você sair da casa dos pais para você fazer o que quiser. Mas e depois que as coisas acontecerem, derem errado, quem vai, né, segurar a sua onda, ou segurar a sua bronca? Quem vai pagar as suas contas, né? Quem vai te ajudar? Aí eles mesmos percebem, né, que gostoso é ter a liberdade, mas o ruim é você pagar por ela, né? Ter que arcar com as consequências daquelas escolhas. E nós vamos perceber a mesma coisa. É gostoso, né? As pessoas falam, eu faço o que eu quiser da minha vida. Legal, a gente sabe que é isso. Mas que com isso, né, você fazendo o que quer da vida,
ela traz para você uma responsabilidade, né? Você é responsável por aquilo. Então nós percebemos, né, que apesar de ser uma coisa maravilhosa, nós não temos ainda noção clara e nem temos ainda esse livre-arbítrio claro em nossa mente a ponto de saber o que nós queremos, né? Por isso que é falado. Se você perguntar para qualquer pessoa o que você quer ser na próxima reencarnação, a maioria fala, eu quero ser rico. Né? O que você quer na outra reencarnação? Ah, eu quero ter tudo. Então nós vamos perceber que, mesmo a gente estando aqui vivendo uma reencarnação, a gente sabe, né, que não tem ainda consciência clara para escolher. Porque se todos os dizeres, os ensinamentos de Jesus, eles nos mostram que felicidade eterna, a felicidade da terra é perecível, que nós temos que aprender a fazer caridade, nós precisamos aprender a gostar das pessoas, como você disse, né? A gente precisa se relacionar com as pessoas. Foi dito ali no Gotas de Paz, né? Olhar com amor. Ele falou assim, o que é olhar com amor? Olhar com aquele olhar de Jesus. Qual olhar? Aquele olhar de que eu sou seu irmão, estou aqui para te ajudar, entendo o que você está fazendo, o que você precisar de mim, eu estou aqui, mas a decisão, como você vai fazer, é sua. Então nós vamos perceber, e se a gente olhar claramente, se chegar alguém e falar assim, o que você precisa para ser feliz, não responda, porque você não sabe, né? Não, me dá mais um tempo, deixa eu viver mais algumas encarnações, porque eu não tenho condição de fazer essa escolha. Então, qualquer escolha que nós fazemos, e nós vamos perceber que as nossas encarnações e reencarnações, elas são difíceis, porque as nossas escolhas anteriores foram difíceis. Né? A gente não soube escolher, por isso a gente está passando por situações difíceis. E por que nós estamos na Terra? Porque ainda nós não conseguimos sair daqui, né? Porque nós estamos errando ainda. Então, o dia que a gente tiver essa certeza clara, eu quero, primeiramente, né, ter saúde, disposição para trabalhar, dar conta da minha vida. E depois eu vou começar a trabalhar pelos outros, porque todos os seres evoluídos da Terra nos deram essa informação, né? Por que é difícil para o espírito que desencarna ficar no mundo espiritual? Porque lá não tem as coisas que ele busca materialmente. Né? Então, ele falou assim, ficar no mundo espiritual trabalhando, para quem aqui ainda não trabalha, e eu estou falando do trabalho de caridade, do trabalho voltado ao próximo, ele não consegue, não vai conseguir, ninguém consegue. Então, a gente fala assim, poucos espíritos desencarnam e vão para o lugar certo, a maioria fica vagando. Vagando por quê? Porque tem coisas materiais aqui na Terra que ele não consegue se desligar. E ele não conseguindo se desligar, ele fica preso aqui. Então não adianta você querer socorrer, levar ele embora. Por isso que eu falei no começo aqui do socorro espiritual. O espírito ele está na ilusão de que tem o corpo aqui ainda, que a vida dele está aqui, que a mulher é dele, que o marido da mulher também é dela, né? E é minha casa, é meu dinheiro, é meu carro, né? São tudo posses materiais que a gente desencarna e continua carregando isso, né? Então a gente não consegue se desligar. Por quê? Porque a minha ideia, o meu pensamento está preso às coisas materiais. Voltando a essa da visão, né? Eu lembrei do padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho fantástico de ajuda às pessoas de rua, né? Pessoas de situação de rua. Quando ele olha uma pessoa maltrapilha, mal, um olhar negativo, e as pessoas falam com ele e ele fala assim para as pessoas, para quase todos, você parece muito, me lembra muito Jesus Cristo. Né? As pessoas falam assim, como Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, você se imagine Jesus Cristo, você sabendo que é ele, encontrando com ele na rua.
como você iria se portar diante dele, ajudando ele ao máximo nas suas obras. Então, ele pensando dessa forma, lançando o olhar como se estivesse realmente vendo Jesus Cristo, ele consegue fazer o melhor por aquelas pessoas. As pessoas vivem esperando a volta de Jesus Cristo, mas existe em Jesus Cristo por toda essa imensidão desse mundo suburbano, esse mundo pobre, né? As pessoas que estão em sofrimento, desesperado e que precisam de um olhar como se fossem Cristos para as pessoas a ajudarem a espalhar o Evangelho, ajudarem com um prato de comida. E isso torna as pessoas muito mais dignas, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho dele. Existem várias pessoas críticas deles, né? Principalmente as pessoas dizem que ele ajuda muito bandido, né? Que ele ajuda muito criminoso. Alguns até podem ser criminosos, mas estão ali nos tentando se sustentar, fazer um furto aqui, um furto ali, mas na verdade eles não querem estar ali. Ninguém quer ficar em situação de rua, né? A pessoa, por vezes, está na situação de rua porque é um dependente químico, por vezes por problemas mentais, ou por vezes por problemas econômicos, realmente. E, assim, não existe essa... porque viver na rua é bom, porque não precisa trabalhar, que não precisa prestar conta a ninguém, né? É horrível morar na rua. Então, eu acho muito interessante essa visão dele. Ele chega, ele senta próximo às pessoas que estão precisando e diz isso, né? Eu vejo muito Cristo em você. Porque as pessoas ali não têm nada, como Cristo não tinha nada a dar. Cristo, a única coisa que ele tinha a dar era a sua palavra, era o seu conforto, né? E para o padre Silvio Lancelotti, aquela pessoa é uma maneira, está dando a oportunidade de padre Lancelotti fazer o que Jesus Cristo faria no lugar dele. Então, eu acho muito interessante essa visão que a gente disturbada que a gente tem das pessoas que não tem nada para as pessoas que têm muito, né? As pessoas que têm muito, muitas vezes as pessoas veneram, né? As pessoas idolatram porque são poderosas, porque têm dinheiro, né? E sendo que essas pessoas, né, muitas vezes não têm moral nenhuma para você ter uma visão como se estivesse olhando Cristo, né? E sim as pessoas de mais humildade. Você falou, né, de Jesus, né, olhar de Jesus, o que o padre Lancelotti falou. A palavra de Jesus, né, ele diz assim, né, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ali ele já está dizendo, se você está bem, segue sua vida. Se você não está bem, eu vim para te ajudar. E nas escolhas, né, dos apóstolos, dos seus seguidores, ele vinha e perguntava, né, se a pessoa precisasse de ajuda, ele ajudava. Se a pessoa não precisava de ajuda, não precisasse, ele já dizia, então vem e me segue. Eu falo, né, relacionado... Quem não precisa de ajuda pode ajudar. Isso, então na verdade ele vem assim, você precisa de ajuda? Preciso, vou te ajudar. Você não precisa de ajuda, então tá, então vem me ajudar. Né? E eu falo bastante isso né, quando eu estava assim, mais diretamente no centro espírita, eu falava para as pessoas, o mundo espiritual, ele é formado né, de dois tipos de seres, vamos dizer, de pessoas que desencarnam. As que vão ajudar e as que precisam de ajuda. Então eu perguntava sempre para as pessoas, como será, né, o nosso desencarne? Nós seremos as pessoas que iremos para o mundo espiritual para ajudar? Ou nós iremos para o mundo espiritual precisando de ajuda? Precisa ficar bem claro na mente da gente, porque, né, a gente acha, né, você falou, algumas pessoas se acham cristãos, né, a gente já, porque vou na igreja
porque rezo, porque vou aqui ou porque vou ali, eu já acho que estou bem, que estou pronto, né? E a gente percebe que não, né? A gente acaba, na verdade, percebendo, através desses estudos, o quanto, né, a gente ainda está distante do entendimento de tudo isso, né? Que nem você falou, as pessoas, né, falam do Júlio Lancelotti ajuda criminoso. Ele não ajuda criminoso, ele ajuda aquele que ele entende que é uma pessoa necessitada. E a gente fala assim, quem que Jesus ajudava? As pessoas que ele entendiam que eram pessoas necessitadas. Ele não distinguia se era prostituta, se era ladrão, se era rico, se era isso, se era aquilo. Ele tentava entender, precisa de ajuda? Ele tinha uma palavra. Precisava de comida? Ele arrumava junto, né, com ali todo mundo, um jeito de alimentar. Mas aqueles que ele entendia que não precisavam de nada disso, ele acabava falando, né? Vem e me segue. Quer dizer, se você já não precisa de ajuda, então você já pode ajudar. E nós vamos perceber isso. E eu falava também sempre às pessoas, a maioria das pessoas que iam no centro espírita, mesmo sendo aquelas que já eram trabalhadoras, você via que elas não iam para trabalhar, elas iam só quando elas precisavam de ajuda, ou ia por uma obrigação, né? Então, assim, a gente não tem que ir por obrigação, eu tenho que ir porque eu entendo, ou eu vou porque eu preciso de ajuda, ou eu vou porque eu posso ajudar. Até quando eu vou só para buscar ajuda? Né? Quando que eu vou estar pronto para ajudar? Então ele fala assim, qualquer pessoa tem alguma coisa que necessita, mas também tem alguma coisa que possa doar, né? Seja em bens materiais, seja em bens morais, em ajuda, né? Que nem você falou. Às vezes uma pessoa que quer suicidar, ela não precisa de nada a não ser de um ouvido, né, que dê uma atenção para ela, que fale para ela alguma coisa, né, uma palavra de conforto, que só escute, às vezes, e a gente fala assim, e a gente está preparado, às vezes, para ouvir alguém? Lá vem aquela pessoa de novo com as reclamações dela, vou até mudar de lado, ai, já não aguento, eu fujo. Quer dizer, dos problemas a gente foge, mas quando a gente precisa de problema, e quando a gente tem, na verdade, o problema e precisa de ajuda, a gente quer que as pessoas estejam dispostas a te ajudar. Que Deus esteja de plantão, que Jesus esteja de plantão, que os bons espíritos estejam de plantão. Mas quando sou eu escolho o dia que eu quero ajudar, né? Eu escolho para quem eu vou dar ajuda. Ah, esse não, esse não sei o quê, esse é assim, esse é assado, e a gente acaba dando uma desculpa, na verdade, para não ajudar. O Evangelho de Jesus, nas passagens de Jesus, eu acho o mais fabuloso não é ele andar sobre as águas, não é ele curar os leprosos. O que eu me identifico é com a conversão de Zaqueu. Né? Para quem não conhece as escrituras, Zaqueu era um comprador de impostos, uma pessoa tida como de má vista, como hoje a gente encara mais ou menos de modo generalizado os políticos. Né? Uma pessoa que está ali para tirar proveito próprio e se dar bem na vida. E Zaqueu, quando Jesus passou, né, estava em cima da árvore lá, e Jesus falou assim, Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. As pessoas se assombraram. Como? Jesus Cristo, com tantas pessoas doentes, tantas pessoas maltrapilhas, iria dormir na casa de Zaqueu, um homem que já tem dinheiro, um homem corrupto, um homem cobrador de impostos. Né? Aí ele vem e diz, né, as pessoas sãs não precisam de mim. Preciso das pessoas que não são sãs, pessoas doentes de coração, de alma. Ele vai à casa de Zaqueu e converte Zaqueu ao cristianismo, fazendo Zaqueu doar sua fortuna, reparar o mal que fez. E aí ele disse, né, que hoje Deus está na sua casa, uma coisa assim, mais ou menos parecida. E eu me identifico muito com isso porque não que eu seja um político igual Zaqueu, alguma coisa assim, mas eu sou uma pessoa de classe média
que Jesus Cristo poderia ajudar muito mais pessoas de um baixo poder aquisitivo, mas ele entra na minha casa e me ajuda. Por quê? Porque eu sou uma pessoa doente de alma, de espírito, como todos nós que estamos no mundo de provas e expiações. Ou seja, Jesus Cristo não tem distinção nenhuma se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é milionária. O que ele vê, o que ele ajuda são as pessoas doentes de alma, de coração. E Zaqueu, para mim, a passagem de Zaqueu é a que eu mais me identifico, né? Não tem essa do leproso, tirando as passagens, né, as parábolas que ele fala que são muito bonitas, mas essa salvação de Zaqueu, eu acho para mim a mais fantástica, que mostra que não é só os pobres que precisam de ajudas. Todos nós sofremos, os ricos, os milionários, cada um com o seu problema diferente. E Jesus Cristo vem e todos somos irmãos e ajuda a todos de maneira igual. É muito interessante isso, porque se a gente for ver, na verdade, Jesus não trouxe dinheiro, não tinha dinheiro, não era rico, né? Nasceu lá na manjedoura de pais bastante pobres, do pai carpinteiro. E então a gente fala assim, né? Não tinha como Jesus oferecer dinheiro, né? Não. Então, mas o que mais Jesus ofereceu, e isso acho que é o mais importante, ele sempre ofereceu o ouvido para ouvir, sempre teve uma palavra de conforto, né? Sempre auxiliou naquilo que ele tinha bastante. E às vezes, né, a gente brincou bastante aqui esses dias, né, que a gente fica esperando ganhar na loteria para poder ajudar alguém, né? Ai, quando eu ficar rico, ai, se eu ganhar a Mega Sena sozinho, eu vou ajudar as pessoas, né? E a gente sempre ouve isso, né? O que você faria se você ganhasse sozinho na Mega Sena? Ah, eu ia ajudar. E a gente percebe, né, que Jesus, o principal exemplo dele foi que a gente pode ajudar sem dinheiro. E você deixou bastante claro, né? E no começo desse capítulo que a gente está estudando, lá diz, né? Todos que estão na terra têm aflições, todos que estão na terra têm sofrimento. Daquele que é rico, né? Que mora num palácio, àquele que está na extrema miséria. Ou seja, todos nós que vivemos na terra, independente da condição social, nós precisamos de alguma coisa. E aí que Jesus disse, né? Nós somos o quê? Nós somos doentes. Doentes do quê? Da alma, né? Nós somos espíritos ainda em evolução, espíritos que não sabemos o que queremos, espíritos que não conhecemos Deus, espíritos que não conhecemos como a lei de Deus funciona, espíritos que não conhecemos o que Jesus quis ensinar, né? Às vezes a gente grita Jesus, ai Jesus, fala de evangelho, mas a gente não tem a noção clara do que ele quer da gente, né? O que ele pediu? É por isso que a gente vê tanta baboseira, como você falou, né? A gente vê os políticos aí metendo os pés pelas mãos. Porque se dizem, né? Católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, seja qual for, mas não tem noção clara do que é ser, né? Um religioso, do que é ser um seguidor de Cristo. A gente percebe que ele não tem noção clara, né? Para falar de Jesus. Né? A gente está aqui falando, a gente se põe, né, como pessoas também defeituosas, e o mais importante é isso, né, todos que estão na Terra, a maioria, com exceções de alguns espíritos talvez que estejam em missão, o restante de nós, né, de todos nós somos espíritos imperfeitos. Né? E o dia que a gente tiver essa noção clara que assim, não, eu sou defeituoso também, eu também falho, eu também tenho meus erros, mas vou trabalhar constantemente para melhorar isso. E independente de ter dinheiro ou não, eu vou estar disposto, né? Como a gente falou, dispõe de um tempo, né, para conversar com alguém, que o Centro Espírita lá começou a fazer aquele atendimento fraterno, né? A pessoa vai lá e se dispõe a ouvir uma pessoa com seus problemas, né? Ser um voluntário de um CVV para lá atender um telefone, uma pessoa que um dia da sua vida disponibilize alguns minutos da sua vida
para fazer o bem, né? Para ajudar alguém, para dar um conselho, ou não precisa nem isso, para ser melhor, né? Para se tornar uma pessoa melhor, porque quanto mais pessoas aprenderem o que Jesus quer, são menos pessoas necessitando de ajuda, né? São mais trabalhadores e menos necessitados. Por enquanto, nós temos menos trabalhadores e mais necessitados. Tem uma passagem também, hoje eu estou bombolando uma passagem, com as pessoas que acham que eu vou esperar ficar rico para depois ajudar as pessoas. Um certo bilionário, acho que é americano, canadense, não sei, ou europeu, foi a Calcutá falar com Madre Teresa. Falou assim, Madre Teresa, estou bastante tocado pelo seu trabalho, me tornei cristão, eu queria oferecer alguns bilhões de dólares para a sua causa. A causa de Madre Teresa de Calcutá estava aqui, né, suprindo, não estava precisando de dinheiro assim. Claro, todo dinheiro ajuda. Ela falou assim, não, meu filho. O cara perguntou, quanto que a senhora quer? Ela falou assim, não quero nada. Eu não quero nada, eu não estou precisando, realmente não estou precisando aqui. Na minha obra está com dinheiro suficiente. Mas eu quero ajudar, eu quero me tornar um cristão melhor. Ela disse com toda a sabedoria, você quer se tornar um cristão melhor? Volte para a sua casa, ame a sua esposa e os seus filhos. Aí ele se percebeu que para adquirir toda aquela fortuna, tudo aquilo, ele relegou, né, o amor à esposa, o amor à família dele. Então ele estava tentando juntar o dinheiro para ser um bom cristão, para ajudar mais pessoas, mas ao mesmo tempo, dentro da própria casa dele, ele não estava sendo um bom cristão. Ele não estava dando a atenção necessária às pessoas mais próximas deles, né? Então, muitas vezes a gente pensa em doar, vou me alistar no Médicos Sem Fronteiras, vou na Cruz Vermelha, vou para o Greenpeace, né? Vou virar esse mundo, vou virar ativista, sendo que na rua da casa da gente, dentro da casa da gente, muitas pessoas estão precisando de uma palavra amiga, de um conforto, de uma ajuda, né? Tem até uma passagem do Evangelho que é sobre isso, né? Não é só obra da viúva, é fortunos ocultos, né? Que a gente tenta ajudar lá na frente o negócio, sendo que os infortúnios estão aqui escondidos em volta da gente. Então você percebe que não espere ficar milionário para ajudar as pessoas. Se você querer se tornar um milionário para ajudar as pessoas, você vai deixar muitas coisas para trás, né? Não pregando o cristianismo para conseguir esse dinheiro e talvez ajudar alguém, né? Não vai... Seja o melhor com aquilo que você tem. Procure o progresso financeiro, procure o progresso material, mas nunca esqueça de procurar ajudar as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que você pode ajudar, porque sempre tem pessoas mais necessitadas moralmente, economicamente, espiritualmente ao seu lado que você possa ajudar. Eu falava sempre, né, nas aulas, sempre que tem oportunidade, eu falo, e o Evangelho ele deixa bastante claro. Dar esmola, como diz, né, ajudar às vezes com um bem material, ajudar com um alimento, é a coisa mais fácil que existe, né? A gente fala assim, o mais difícil é você escutar uma pessoa, querer saber por que ela, né, você falou, por que ela chegou naquele ponto, né? Sem cobrança, sem julgamento, que nem aquelas coisas que as pessoas falam, né? A pessoa bate no seu portão pedindo alguma coisa e fala assim, tem um quintal para carpir, você não quer carpir. Então, você quer dar trabalho para a pessoa, né? Você não quer. Mas você não quer ouvir o que ela tem para te dizer, o motivo, né? Você quer dar o dinheiro e o mais rápido possível você se livrar do problema, né? Então, a doação, às vezes, ela é muito mais fácil. Não que não seja também, né? Que não ajude. Mas o mais difícil, por exemplo, é você estar no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, mas prestando atenção que tem uma pessoa que trabalha com você que às vezes está com problema e você não consegue ver, né? Às vezes você sai, como você falou, para ajudar numa casa espírita, numa religião, mas você não está percebendo, às vezes, que dentro da sua casa tem alguém com problema que também você pode ajudar, né? Você tira a atenção, o foco do seu problema
e vai ajudar alguém que você não tem vínculo. Então a gente fala assim, as pessoas com quais a gente não tem vínculo, ela é muito mais fácil de ser ajudada do que aquele problema seu, né, de familiar, né, um problema dentro da sua casa. Então, essas coisas de doar, eu acho que é muito mais fácil, né, de ser cristão verdadeiro, de ter uma palavra de conforto, de amizade, né, de olhar, né, como a gente falou, olhar com amor para as pessoas e não olhar, aquele é bandido, aquele tem dinheiro, aquele é político, aquele é assim, aquele é assado, né, são todos filhos de Deus. Eu falo assim, qual pai, né, que ficaria feliz que uma pessoa fizesse mal para o filho dele, né? E às vezes a gente esquece que todas as pessoas são filhos de Deus. Então aquele ao qual a gente está xingando, julgando, maltratando, também é um filho de Deus. Será que ele ficaria feliz, né? Se a gente fosse analisar dessa forma o que a gente está fazendo com um filho dele, às vezes as pessoas parece que não enxergam isso, né? Que o bandido, que o político e esse ou aquele também é filho de Deus, é nosso irmão. E as pessoas não querem, né? As pessoas querem só os irmãos bons, né? Os irmãos maus ninguém quer. Eu assisti essa semana o filme A Cabana, não sei se você assistiu, um livro bem famoso. E tem uma cena lá que ele fala assim, ó, você é o juiz hoje, você tem 3 filhos, um deles você vai ter que escolher para ir para o inferno. Por que eu vou ter que escolher para ir para o inferno? O pior deles, o que mais está fazendo coisas erradas na sua casa. Esse aqui está mentindo para você, esse aqui está namorando escondido, aquele ali não está fazendo as lições de casa, vai repetir de ano. Você vai ter que escolher um deles para ir para o inferno. Não, não quero fazer isso. Então você acha justo que Deus escolha dos piores filhos que ele tem, sei lá, tem o estuprador, tem o ladrão e tem o bonzinho. Ele quer que Deus, que é pai dos 3, escolha um para ir para o inferno. Então você é o juiz que quer que outro pai condene o seu filho, mas você não tem coragem de condenar seu filho. Então você vê, assista esse filme, Oswaldo, é muito bom. Acho que está na internet, acho. É A Cabana. O livro é sensacional também, mas é bem por aí mesmo, é bem interessante. Oswaldo, está terminando? Espera aí. Bela dica de filme, então. Já fica uma dica de filme. Livro e filme, A Cabana. Livro e filme. Isso. Para quem não gosta de ler muito, o filme é bom. E legal. A Cabana ele vai para um lugar onde mataram a filha dele lá. E lá ele encontra com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. É voltado ao cristão evangélico, católico, mas totalmente parecido com a gente, só não fala de reencarnação, mas dá para você se identificar muito com aquilo. E fazer um convite também, agora está acabando a nossa live, hoje é dia da LGBT e mais fobia. São um monte de letrinhas, eu não decorei todas ainda. Prometer para que semana que vem a gente fale alguma coisa sobre isso. Certo? Tá. Eu e o Oswaldo, a gente defende o espiritismo progressista, né, Oswaldo? A gente não é conservador, a gente acha que tudo está em evolução, tudo mudar para melhor. E a gente não fica defendendo porque há 100 anos era de um jeito, então há 100 anos que era bom. A gente acha que o espiritismo, a humanidade, o mundo evolui e a gente tem que evoluir junto. Então a gente quer dar uma passada uma explicação sobre a ótica espírita, não sobre a nossa ótica, né? Sobre os espíritas que pregam o espiritismo progressismo, o espiritismo para frente, evoluindo, né? Evoluindo sempre. Porque o espiritismo surgiu de uma ideia progressista, né? Progredindo do catolicismo, dos evangélicos, progredindo para um novo entendimento do evangelho. Então, semana que vem, quem quiser convidar as pessoas que têm interesse pelo tema aí, a gente vai falar algo sobre isso. E vamos fazer o encerramento, Oswaldo? Hoje passamos 5 minutos. Tá bom demais. Nós defendemos o cristianismo, né? O cristianismo verdadeiro, né? O que o Cristo fazia de verdade, né? Eu falo assim, apesar da gente às vezes não entender muitas coisas, a gente não tem que ficar criando dificuldades. A gente tem que entender, como a gente falou, olhar com a visão de Jesus. Como que Jesus atuaria neste caso? Como Jesus
olharia para isto? Como que Jesus olharia para aquilo? Essa é, acho que é o entendimento melhor. Não tenho que ter o meu, porque falo assim, se eu estou na Terra e sou defeituoso, eu tenho que pegar Jesus como exemplo e falar, o que, que Jesus faria? O que, que Jesus quer que eu faça? E começar daí a fazer, e não fazer o meu. Né? Não é a minha visão. O que, na verdade, eu vou perceber, e a maioria das pessoas precisam perceber, é que, assim, a visão tem que ser de Jesus, porque a minha até agora não deu certo. O planeta Terra não está bom ainda, porque o que está ainda imperando é o pensamento, eu falo muito, né? Eu acho que é assim, o achismo. Não, como que Jesus faria? Então eu vou fazer igual a ele. Não vou conseguir ainda, mas vou tentar. Vou começar a fazer todos os dias da melhor forma. Isso aí. Vamos fazer um encerramento, então. Espero que todos tenham gostado aí do nosso Não, papo. não, estou agradecendo aqui. Isso aí. Bastante. Vamos lá, pode. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão, agradecendo por esses momentos, agradecendo pela oportunidade que a gente tem, né, de fazer junto com todas essas pessoas esse ensinamento e a gente ver, na verdade, que as pessoas estão gostando, estão entendendo, estão procurando colocar em prática, né, como disse a Terezinha, como disse a Ilza, como disse a Ivete, todas as pessoas aqui, a Adriana, só gratidão, gratidão, né? A gente fala assim, gratidão, porque o que a gente faz é com essa ideia de levar esse ensinamento, esse entendimento que a gente também está buscando, né? Então, agradecendo por esses momentos, por essa oportunidade, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, que cada um de nós também leve o seu pensamento ao seu ente querido, seu familiar, seu recinto, onde quer que tenha um irmão necessitado, que esses irmãozinhos espirituais que nos auxiliam possam chegar até eles, dando um passo espiritual, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um. E assim nós vamos pensar também em todos aqueles que necessitam e aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando essas boas vibrações as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam e nós possamos auxiliar a todos aqueles irmãozinhos necessitados da face da terra, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou todos aqueles recintos onde exista um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde encontre-se um irmãozinho desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando, então, o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira,
no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Espero que tenham todos uma boa noite. Com cada vez espíritos melhores pela casa da gente depois do Evangelho no lar. Graças a Deus. Tá bom? Até mais, até 7h30 semana que vem. Estaremos aqui, se Deus quiser. Que assim seja. Obrigado a todos. Até mais. Falou, Fábio.